Olá, bem-vindo ao nosso vídeo de fichamento. Esse vídeo é para ensinar de boa as pessoas a ficharem um texto. O nome do fichamento é Fichamento Expresso e nós iremos fazer o fichamento expresso do bloco 4, o bloco 4 do texto a qual nós estamos lendo. Esse texto é o discurso sobre o fundamento, sobre a origem dos fundamentos. Ai, pera lá que o celular tá fazendo barulho aqui sem querer. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O discurso sobre a origem e os fundamentos sobre a desigualdade dos homens exatamente tenta trabalhar sobre isso, sobre esses aspectos. Qual que é a origem e qual que é o fundamento dessa desigualdade, não é? E aí o autor ele vai desenvolvendo sobre determinados pontos, não é? Sobre determinados aspectos. Esses aspectos, eles são aspectos que determinam a nossa forma de agir, determinam quem nós somos, isso dentro de um aspecto a qual o autor determina a ele mesmo. Deve ser a família Nicolau dando um bom dia. Ai, meu Deus, eles dão um bom dia para todo mundo. Fica puta que pariu. Vou tentar tirar aqui esse cabo, ver se melhora. Não é ligar aqui o aparelho no outro. Cadê o fone de ouvido? Porque aí fica melhor, beleza? Vocês me escutam melhor agora, correto? Então, a origem sobre os fundamentos da desigualdade é esse texto russoniano, beleza? Esse texto russoniano a qual é o computador que está fazendo. Na verdade nem é o próprio celular, olha, ocupando o outro aparelho em vez de outro. A tecnologia que nos confunde, não é? No bloco anterior, por exemplo, nos blocos anteriores, o Sor fala da interação do homem com a natureza nos aspectos primitivos, ou seja, ele realiza objeções, obviamente, aos parágrafos anteriores, defendendo a natureza do aprendizado do homem, dada no contexto interior inicial junto à natureza, pois prossegue o autor mensurando o sentido mimético da interação mimética ao modo aristotélico com outros animais, ou seja, a interação que você tem com seu cachorro, não é? O fato dele te obedecer. O homem possui a capacidade de defender, uma vez que não haveria distinção entre exemplificação, distinguir, uma vez que... O homem possui a capacidade de se defender, uma vez que não haveria distinção entre povos no seu estado dos humanos, em seu... peraí, deixa eu usar aqui o mouse. O homem possui a capacidade de se defender, uma vez que não haveria distinção entre povos no seu estado dos humanos primevos, ou seja, não tem o estado, não é para gerir e regulamentar tudo. Então esses humanos eles seriam condicionados a isso. Seria um estado em que para a liberdade existir você precisaria cuidar de si próprio.
Tangibilidade do homem, bloco 3. Eu estou fazendo assim essa passagem bem por cima para não ficar algo cru, não é? Tangibilidade do homem selvagem, suas práticas quanto à recuperação, manutenção e declínio da saúde. O bom selvagem conduz a si mesmo, o seu natural, em contato direto com a natureza, onde o Rousseau defende, acima de tudo, que o indivíduo em estado de natureza está em relação positiva ao indivíduo a qual não está em estado de natureza. Isso quer dizer que seria muito mais, independentemente de existir natureza ou não, para Rousseau, segundo aquela época a qual ele viveu, seria muito mais eficiente o homem, o ser humano, ter na condição de si próprio a natureza para reagir, para viver. Compreende isso segundo a época dele. Obviamente que o mundo é hoje. Se o Rousseau vivesse hoje, duvido que ele seria anti-vacina. Tanto é que ele pergunta, não é? Que admira a medicina, mas a medicina possui bons estudos. Essa que é a questão que ele leva para a roda de conversas, para o encontro. E eu só adorava o encontro, eu só adorava debater. Talvez muito mais do que Voltaire, que é quem eu mais admiro da época dele. Mas o Rousseau também, meus caros, é incrível, é fodástico, fodástico mesmo. Ai, desculpa pela palavra, focal na bunda da sociedade, focal. E aí é isso. Agora bora pra parte do fichamento do texto. Não é esse fichamento do bloco 3, é do 15 até os 17. O primeiro eu não descrevi aqui ainda. Quando eu descrever nos vídeos posteriores eu vou falar. O bloco 2, a interação do homem com a natureza nos aspectos primitivos, é do 11 aos 14. 11 ao 14. O bloco 3 é do 15 aos 17, beleza? O bloco 2, repito, é do parágrafo 11 ao 14, não é? Termina na página 176 desta edição que eu estou em mãos e vai até a página 18. Qual que é essa? A tradução da Iracema Gomes Soares e Maria Cristina Roveri Nagri. Notas de Jean-François Baustein. Essa edição que eu tenho, não sei se é a primeira, a segunda edição ou se é a edição única, mas é esse livro que eu tenho aqui em mãos. Não veio no detalhe, não sei se eu não imprimi para economizar xerox. Deixa eu ver aqui. Começa já na página 147. Provavelmente é um daqueles livros que tem diversos textos, sabe? Eu não sei, vou pesquisar, depois eu vejo. Eu tô aqui com esse texto dessa tradução, dessa autora aqui, desse autor que eu volto a repetir, não é? Eu não conheço eles, não sei como eles são academicamente. Iracema Gomes Soares e Maria Cristina Roveri Nagri. Mas vale a pena dizer que essa foi a indicação dada pelo professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Cícero Araújo, beleza? E o cara é bacana, estudou Marx, sabe do que está falando. Estudar com quem sabe do que está falando
é tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Então bora lá. Parágrafo 17 que eu havia dito. A primeira coisa, a última coisa a ser falada não é esse texto, esse livro já para ter 30 minutos. Então a partir de agora é só paulada, beleza? A partir do 18 até o 22. 18, 19, 20, 21, 22. 5 parágrafos, 5 minutos por parágrafo. Vai dar 35, 4 minutos. Começando de agora, esse precisa ter 3. Deixa eu ver aqui agora. Vou conseguir sim. Evitemos, pois, confundir o homem selvagem com os homens que temos diante dos olhos. A natureza trata todos os animais entregues a seus cuidados com uma predileção tal que parece querer mostrar como é zelosa desse direito. O cavalo, o gato, o touro, o próprio asno tem em sua maioria uma estatura maior, uma constituição mais robusta, mais vigor, força e coragem nas florestas do que em nossas casas. Perdem a metade dessas vantagens, tornando-se domésticos, e poder-se-ia dizer que todos os nossos cuidados em tratar bem e alimentar esses animais resultam na degeneração deles. O mesmo vale para o próprio homem. Fazendo-se sociável escravo, torna-se fraco, medroso, sérvil, e seu modo de vida frouxo e afeminado efeminado, quer dizer, termina por minar a um só tempo sua força e sua coragem. Acrescentamos que entre a condição selvagem e doméstica, a diferença de homem para homem é ainda maior que de um animal para animal. O animal e o homem foram igualmente tratados pela natureza, e todas as comodidades que o homem oferece a si mesmo, a mais do que os animais que ele aprisiona, são outras tantas causas particulares que tornam sua degeneração ainda mais sensível e ainda maior que o animal. O animal e o homem foram igualmente tratados pela natureza, e todas as comodidades que o homem oferece a si mesmo, a mais do que os animais que ele aprisiona, são outras tantas causas particulares que tornam sua degeneração ainda mais sensível. Ou seja, tem um gatinho aqui fazendo a meditação livre, conversa com ele, porque ele vai compreender o que você está dizendo, pessoas. Ele vai compreender porque ele possui um nível de vocabulário, assim como o cachorro possui um nível de vocabulário grande, podendo decorar até 500 palavras, isso segundo o próprio professor Cícero, palavras, verbos, isso segundo a própria neurociência. Então, ensine para eles verbos, não é? E o que está falando é que o animal, ele perde a força, que na natureza ele é mais robusto. Já viu um puma ou algum felino na natureza? Um lobo. O cachorro é um parente legítimo do lobo, não é? Então perde a força quando ele é domesticado, querendo ou não. E assim como nós, seres humanos, devido ao mundo do trabalho, da artificialidade, que serve obviamente para o nosso conforto, quem abriria a mão do conforto a qual nós temos hoje, também perde essa robustez quando se separa da natureza. Para esses primeiros homens, a nudez, a falta de moradia e a privação de todas as inutilidades que consideramos tão necessárias não são, portanto, um mal assim tão grande, nem, sobretudo, um obstáculo à sua preservação. Se não tem pelos, estes não são necessários. Nos países quentes e nos frios, os homens logo aprendem a apropriar-se das peles dos animais que abateram,
Se tem 2 pés para correr, ou seja, a necessidade, né? Tem 2 braços para atender a sua defesa e as suas necessidades. Seus filhos demoram para começar a andar e o fazem com dificuldade, mas as mães os carregam com facilidade. Vantagem de que carecem as outras espécies, que quando se veem perseguidas, abandonam seus filhos ou regulam seus passos pelos deles. Vantagem de que carecem, não é? Ou seja, o ser humano, por ser um ser racional, ele... Depois isso vai ser dito no texto, eu não vou falar de antemão. Seus filhos demoram para começar a andar e os fazem com dificuldade, mas as mães os carregam com facilidade, vantagem de que carecem as outras espécies. As outras espécies. Que quando se veem perseguidas abandonam seus filhos ou regulam seus passos pelos deles. Finalmente, a menos que suponham esses concursos singulares e fortuitos de circunstâncias, dos quais falarei a seguir, e que poderia muito bem jamais ocorrer, é evidente para todos os efeitos que o primeiro que fez para si vestes e uma habitação deu a si mesmo coisas quando necessárias, que até então não lhe faziam falta. Não se vê por que não poderia suportar. Já homem feito, um tipo de vida que suportou desde a infância. Finalmente, a menos que se suponha esses concursos singulares e fortuitos de circunstâncias, dos quais falarei a seguir, que poderia muito bem jamais ocorrer, é evidente para todos os efeitos que o primeiro que fez para si vestes e uma habitação deu a si mesmo coisas pouco necessárias, deu a si mesmo coisas pouco necessárias. Necessárias, que até então não lhe fazia falta. Não se vê porque não poderia suportar, já homem feito, um tipo de vida que suportou desde a infância. Será que o Rousseau aqui está tentando descrever que a vida não é uma condição, uma coisa nascida na Europa? Porque se fosse na Europa precisaria assim de vestimenta, não é? O povo é nômade. Então não era necessário até eles se instalarem em um local muito frio. A partir de então passou a ser uma necessidade. Você sairia pelado hoje na rua? Mas retomando para o início do texto. Para esses primeiros homens, a nudez, a falta de moradia, a privação de toda a inutilidade que consideramos tão necessárias, não são, portanto, um mal assim tão grande, nem, sobretudo, um obstáculo à sua preservação. Compreende o que ele quis dizer no enunciado do texto? Nem sempre o enunciado vai estar no fim, nem sempre o enunciado vai estar no final, pode estar no meio. Texto acadêmico não é igual ao texto redação para vestibular. Pelo contrário, é mais do que isso, é algo que você tem que aprender, porque quando você entrar na faculdade, seja você trabalhador ou aluno do ensino médio, você terá que lidar com isso. E aqui o fogo é só para os fascistas. Sozinho, desocupado, sempre próximo ao perigo, ele gosta de dormir como os outros animais e tem um sono leve como o deles, que pensando pouco dormem, por assim dizer, todo o tempo em que não estão pensando. Eles estão falando que o homem em estado selvagem precisa ficar sempre atento, não é? Devido à preocupação com a própria preservação, que constitui praticamente o seu único cuidado. Suas faculdades mais desenvolvidas serão aquelas
Suas faculdades mais desenvolvidas serão aquelas cuja finalidade seja o ataque e a defesa, tanto para subjugar sua presa como para defender-se de outros animais. Ao contrário, os órgãos que só aperfeiçoam pela lassidão e pela sensualidade devem permanecer em estado rústico, que exclui qualquer espécie de delicadeza. E sobre esse aspecto, os seus sentidos se encontram divididos. Ele terá o tato e o paladar de uma rudeza extrema, a visão, a audição e o olfato de uma enorme sutileza. Esse é o estado animal em geral, e é também, conforme o relato dos viajantes, o da maioria dos povos selvagens. Eis porque não devemos nos espantar de que os homens Eis porque não devemos nos espantar de que os hortentores do Cabo da Boa Esperança descubram mais navio em alto mar, a olho nu, a mesma distância que os holandeses com luneta, ou que os selvagens da América encontrem espanhóis pelo rastro como faria o melhor cão farejador, ou que todas as nações bárbaras suportem sem sacrifício a nudez, aguçem o paladar com pimenta e bebam licores europeus como se fossem água, Voltando, o estado bruto deve ser mantido independentemente de qualquer coisa, não é? Esse que é o principal ponto. Você vê como, devido à preocupação, que é aquilo que eu acabei de falar, esse que é o meio do texto, é o principal, não é? Depois ele vai discorrer sobre. Primeiro ele desenvolve conectando com outro parágrafo que ele acabou de discorrer, o parágrafo 29. Aí ele desenvolve a questão, não é? E ele desenvolve a questão de que essa lassidão ela deve estar presente no ser humano, no homem. Essa lassidão deve ser aperfeiçoada, porque assim se aperfeiçoa os órgãos dos sentidos. Considerei até aqui apenas o homem físico. Trataremos de vê-lo agora em seu aspecto metafísico-moral. Considerei até aqui apenas o homem físico. Trataremos de vê-lo agora em seu aspecto moral. Então, termina aqui esse bloco. Em todo animal vejo apenas uma máquina engenhosa. Eu calculei errado. Termina aqui. Então, o próximo bloco é menor? Não. O próximo bloco é 21, 22. 21 é pequenininho, 22 também. 23 é um pouco maior, 24 grande, 25 menor. 21, 22, 23, 24 e 25. Seria em outro vídeo. Então assim, bora lá. O homem em estado de natureza, ele tem este aspecto, que é um aspecto desenvolvido, um aspecto corporal bem desenvolvido. Então, um homem em estado de natureza, ele conseguiria se defender melhor das presas, não é? Ele possui certas vantagens que outros não têm. Sempre próximo do perigo, ele gosta de dormir como os outros animais e tem um sono leve, como o deles, que pensando pouco dormem, por assim dizer, todo o tempo em que não estão pensando.
página 20, ou parágrafo 20, página 180. Ou seja, esse bloco tem que ter uma coisa referente a uma força, quase um nome, quase uma força vital, algo que faz parte do ser humano. O que ele fala no início do bloco? O que ele fala? Evitemos, pois, confundir o homem selvagem com os homens que temos diante de nossos olhos. A natureza trata todos os animais entregue a seus cuidados com a predileção tal que parece querer mostrar como é zelosa desse direito. O cavalo, o gato, o próprio asno tem em sua maioria uma estatura maior, uma constituição mais robusta, mais vigor, força e coragem. Vigor é a palavra certa. Gil do Vigor, a homenagem hoje vai para você. Força e coragem nas florestas em que a vigorosidade do aspecto do homem em seu estado de natureza dentro da vida. Coloca a vida. Gosto dessa palavra. Evita selvagem. Então é isso. O vídeo de hoje termina por aqui. Obrigado a todos que assistiu. O meu nome é Fabrício Silva Santos. Ou somente Fabrício Santos, ou somente Fazan. Não é? Fazan é de façanha. Vamos fazer uma façanha do conhecimento juntos, porque aqui a filosofia está presente. Isto Não é Filosofia, é outro canal que eu gosto e admiro muito. Viva Isto Não é Filosofia. Porque isso daqui não é filosofia. Não é, se fosse, seria outro nome. A filosofia está presente aqui, está presente ali, está presente em todo lugar. Viva lá a filosofia. Viva a paz. A minha filosofia é uma filosofia de paz. Um grande abraço a todos.